Ao reunir ministros que atuaram em épocas diferentes, os senadores buscam a experiência para construir um código florestal que preserve, mas não iniba, a produção agrícola. Os ex-ministros da Agricultura acreditam que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados permite isso e querem a sua aprovação. A expansão da produção agrícola vai continuar, pela produtividade em primeiro lugar. De 1975 para cá, um dado para anotar. A produtividade brasileira cresceu 3,7% ao ano. A americana cresceu 1,6%. Nós somos muito mais competentes. Nossa produtividade está aumentando a passos largos. E aqui, se for acontecer esse marco legal aprovado, anote o que eu falo. Em 5 anos, nós vamos ter uma preservação ambiental muito melhor do que temos hoje. Porque ruim é a gente ter um código vigente, atrasado, que não pode ser implementado, que o governo tem que prorrogar a vigência a cada ano. É importante se aprovar. Esse código foi debatido, foi discutido. Talvez ainda falte alguma coisa, não tenho dúvida quanto isso. Mas nós temos condições de manter isso num processo dinâmico e com certeza vai ser mantido dentro de um processo dinâmico, né, de aperfeiçoamento futuro. Mas no momento é importante que se tenha uma lei para que se comece efetivamente esse processo. Nós temos hoje um conjunto de normas que é composto de quase 16 mil itens, que nunca foi discutido, nunca foi debatido e simplesmente vem sendo imposto e se criou esse grande conjunto de normas, dentro das quais quase todos nós estamos perdidos. E principalmente o agricultor que não lê diário oficial. Acho que o governo, quando não atrapalha, já faz muito bem. Essa sempre foi uma premissa que eu sempre tive cuidado de respeitar. O resultado aí está. Um país que cresceu. Meus amigos, não tem outra solução. Este código precisa ser aprovado, porque, para mim, ele também origina em várias de suas definições, de um achismo. Mas ele tem a inteligência de estabelecer um período de 5 anos onde as modificações precisarão ser realizadas. Encostas, topos de morro e várzeas. Quer dizer, qual é a posição que nós tomamos? E aí as questões ainda não estão muito bem ajustadas com o pensamento do Ministério do Meio Ambiente. Mas me parece muito claro, de que se nós plantamos sem agredir o meio ambiente, sem problemas com o meio ambiente, sem erosão, se estão lá os morros, estão plantados, não estão erudidos, gente, por que tirar aquilo de lá? Então, da forma que as coisas estão colocadas na legislação, que esse plantio deve continuar com sustentabilidade, eu acho que está perfeito. Eu acho que não há o que mudar nisto. Eu vi, por exemplo, no mês de março desse ano, na FAO, o Rabobank apresentando os números e dizendo o seguinte: nos próximos 20 anos, o Brasil vai ter, aliás, o mundo vai consumir 40% a mais de alimentos. 40% desses alimentos sairão do Brasil. Passei em alguns países que me dizem claramente que eles não têm mais condições de competir, por falta de reservas hídricas, por falta de condições climáticas. Você vê um Canadá, você vê uma Rússia, tantos países que têm extrema dificuldade de produzir. Nosso país, posso dizer a todos, porque passei em todos os continentes vendendo o nosso produto, que é carne de frango, nosso país é visto hoje como a grande reserva na produção de alimentos do mundo. Porque hoje, segundo os dados do IBGE, do Censo Agropecuário 2006, nós temos 38% da área brasileira na mão dos produtores rurais, abate 100 milhões, que é de reserva legal e APP, só tem 230 para produção. É isso que, pelo menos da minha parte, desesperadamente eu estou tentando regularizar, deixar essas pessoas produzirem nessa área. Então, quando eu vejo os ministros do meio ambiente, os ex-ministros, dizerem que esse projeto é um retrocesso, porque essa palavra é uma palavra interessante, é um marketing, né? Repete 24 horas o retrocesso. Retrocesso no quê, aonde, por quê e com quem?
O café hoje não representa para o Brasil mais do que 5% da nossa exportação agrícola. Sustentou a indústria, sustentou a comida. Nós somos o grande exportador. Entre exportação e importação, o Brasil esse ano provavelmente passará de 74 bilhões de dólares e as importações não vão chegar sequer a 18. Do agro, só do agro. Esta é a chave sobre a qual o Brasil não pode se descuidar. Qualquer obstrução que nós fizermos a esse país, nós estamos jogando fora uma oportunidade. O mundo não tem fome só de alimentos. O mundo hoje tem fome de energia renovável que o mundo não é capaz de produzir e que nós somos. Em relação à anistia, não é esse o texto que está aprovado pela Câmara agora? Não se anistia ninguém. O conceito de reflorestar, de ajudar mais a repovoar, está também inserido no texto. E o passivo ambiental, ele vai ser resgatado, tem que ser resgatado, há condições de ser, sem que a gente possa continuar crescendo. A questão da chamada anistia, entre aspas. Nós temos 3 situações. Aquele que agiu de acordo com a lei, na época que a lei permitia, evidentemente não há o que discutir em relação a esse. Se ele foi multado, foi autuado, o que aconteceu, morre. Aquele que cometeu uma ilegalidade aí tem que ver se a data é 96, com a primeira medida provisória, ou 2001, até a data do decreto, julho de 2008, que ele cometeu, o que a legislação que vem prevê? Ele tem que recompor. Ou seja, ele vai pagar por serviços ambientais aquilo crime que ele eventualmente cometeu, né, entre aspas. Eu estaria disposto a defender isso como correto, porque o objetivo maior da lei é você fazer a recomposição, é você atingir objetivos ambientais. Esse é o grande objetivo. O objetivo não é punir, não é prender ninguém. Anistia como? Eu não estou recebendo nada de graça. Se a função do órgão ambiental é recuperar o dano, e o dano será recuperado, essa multa vai ter que continuar porque é um castigo aos produtores do Brasil? Transforma-se num castigo, porque o Ministério do Meio Ambiente não é o fisco, não é a Receita Federal para arrecadar dinheiro. Então, se o dano foi recompensado, como propõe o projeto, o cidadão vai gastar dinheiro para fazer tudo isso. Qual é o sentido da multa? A não ser o castigo. Isso não é anistia. Anistia é se eu me mantivesse no status quo. Acabou sua multa, não tem... O que eu tenho que fazer? Nada. Acabou a multa. Isso é anistia, que também não é pecado. Quantas anistias esse país já deu? Inclusive para assassinos. No próximo bloco, perguntas e respostas. Senadores e ex-ministros tiram as dúvidas. A gente volta já.